partir do capítulo 8, nosso desafio hoje é vencer 5 dos capítulos. Alguns curtos, daí a ilusão de que parece fácil dar conta do recado, porém o assunto é extremamente interessante. E é curioso perceber que eu tenho para mim que tentaram colocar o André Luiz numa sinuca, né? Sabe aquele tipo de pergunta que é feita no intuito de checar até onde vai a contribuição que o espírito pode trazer? E por quê? Porque esses capítulos levam em conta a união entre duas pessoas. E esse assunto, salvo melhor juízo da minha parte, tinha sido explorado em O Livro dos Espíritos, com uma visão bastante avançada para a época, e depois no Evangelho. Curiosamente, e talvez aqui esteja a razão, é como eu leio essa situação, a respeito do tema, não houve nenhuma comunicação espiritual. O capítulo do Evangelho que cuida sobre esta questão do casamento e do divórcio, ele não tem instruções dos espíritos, né? Não há. Você pega lá o 22, vai encontrar o texto do Evangelho e vai encontrar apenas comentários de Allan Kardec. Por que razão ele não perguntou? Por que ele não tinha materiais a respeito disso? Quando Emmanuel começa a escrever por intermédio do Chico, ele se posiciona em O Consolador a respeito do assunto e recebe algumas críticas, porque a visão que ele exterioriza não é uma visão que acaba sendo aceita por aqueles que leem os textos de O Consolador. Vem o André Luiz oferecer a chance de dar algumas respostas e aparece o assunto mais uma vez. Agora aparece de uma maneira muito interessante, porque se é verdade que vão querer saber dele do assunto sob o ponto de vista da realidade extracorpórea, e aí ele vai realmente contribuir bastante nos esclarecendo sobre isto, a primeira das abordagens não é feita nesse sentido, né? Alguém pede que ele se posicione sobre matrimônio e divórcio no plano físico, examinados espiritualmente. É uma bela de uma casca de banana, tá? Por quê? Porque já havia o posicionamento dos espíritos, embora feito em O Livro dos Espíritos, como a gente vai ver agora. E havia, evidentemente, o comentário, a reflexão de Kardec, traduzindo aquela que era a sua leitura a respeito de uma passagem do Evangelho, que, aliás, é uma das passagens mais polêmicas do Evangelho de Mateus, usada como fundamento para certas questões de natureza religiosa e que está escorada numa outra passagem do mesmo Mateus que fundamenta a questão da ordenação sacerdotal mediante o celibato. Então, vejam vocês que teia que nós temos a envolver uma única pergunta que está aqui. Porque ler a resposta do André Luiz, ela conduz a gente a um raciocínio, tá? Porém, eu me preocupo primeiro em entender a pergunta, porque a pergunta traduz a dúvida. Aquelas pessoas tinham dúvidas a respeito da posição espírita
espiritual, como aparece no texto, a respeito do casamento, da união na Terra. No Livro dos Espíritos, vocês que tiverem ele perto aí, dá para acompanhar. A gente encontra nas questões 695 e seguintes observações a respeito do assunto. Vejam que casamento e celibato são abordados dentro do contexto da lei de reprodução. Lei de reprodução. É importante perceber aonde Kardec colocou a coisa, dentro da reprodução. E por uma questão muito simples da gente checar. Casamento é forma de permitir a reprodução que permite a novos espíritos dar início às suas jornadas. Celibato é óbvio, é um obstáculo, perdão, não óbvio, é um obstáculo para que a reprodução aconteça. Os celibatários não têm a prática sexual como regra. Evidentemente, não terão a possibilidade de ver a geração de filhos. Esta é a lógica dos dois pontos. Os espíritos respondem logo de cara que o casamento não é contrário à lei da natureza. Não é. Ele é simplesmente uma marcha da humanidade. Na seguinte, quando Kardec faz a pergunta oposta, bom, e se ele for abolido? Eles continuam coerentes e dizem, olha, vai haver uma regressão à vida dos animais, em que não há este pacto, este contrato que o direito depois vai regular e que a religião assume um controle sobre essa situação, tá? A religião assume um controle sobre isso. Depois ele pergunta na 697, está na natureza ou somente na lei humana ser o casamento indissolúvel? E aí os espíritos, em 1800, dizem, é lei humana contrária à natureza. Lei humana contrária à natureza. Nós estamos na quadra de 1850, quando eles dão essa resposta. Então, a conversa é bem clara para eles. Ó, indissolubilidade, esqueça. E a gente vai ver que no Evangelho a questão também tem esse mesmo tratamento. A indissolubilidade não é natural. Não é natural. Tá? Depois Kardec envereda pela questão do celibato, e eu queria só pegar a 700 e 701, que é quando Kardec volta a uma forma de união que a humanidade conheceu ao longo de muito tempo, e aqui é que me parece, deixa uma dúvida enorme a mim, quando releio leio o Evangelho estudando isso, e eu vou mostrar o trechinho para vocês, porque quando ele pergunta sobre a poligamia, ele parte de uma constatação. Parece que há um número igual de espíritos encarnados no sexo masculino e outro no sexo feminino. Isso induziria que a união precisa se dar entre um homem e uma mulher e não entre vários homens e uma mulher, ou várias mulheres e um homem. É esse o sentido da poligamia. Ele diz, olha, eles respondem assim, a poligamia é outra lei humana que tem que ser abolida. Ela não deve ser implementada. O casamento, e aqui então eles dão a resposta que mais se aproxima do que nós buscamos, mas que não é uma resposta vigente na época de Jesus, no sistema da lei hebraica, porque ele diz que o casamento tem que ser baseado na afeição dos seres que se unem. E se a gente for buscar os costumes antigos,
descobrirá que a afeição não era o caminho para as uniões. As uniões eram fruto de acordos, de pactos estabelecidos entre a família do noivo e a família da noiva. A afeição, como nós a concebemos, não era aquilo que vem. A resposta do André Luiz vai caminhar nesse sentido da afeição, inclusive nos falando em outras questões muito mais profundamente. Lá no capítulo 22 do Evangelho, Kardec toma por parâmetro, né, a passagem que está no Evangelho de Mateus, e que é uma passagem cuja tradução que ele usou se apresenta, infelizmente, redigida de maneira precária, né? Precária. Por que eu digo isso? Por causa do André Schurach. Não há melhor tradutor, felizmente, acessível a nós do que o André Schurach, porque a tradução do De Sacy, que depois é revertida para o português com adaptação, né, já não se usa do De Sacy, mas se usa uma outra adaptada à língua portuguesa, diz aquilo que está lá no item 1 do capítulo 22, tá? E, particularmente, quando se chega no final e que eles questionam, mas, olha, Moisés permitiu dar o divórcio. E ele diz, olha, foi por causa da dureza dos vossos corações, né? Que ele permitiu que vocês despedissem as vossas mulheres. Olha a ideia social presente ainda em algumas visões de mundo. O homem despede a mulher. Presta atenção nisso. Só que ele coloca uma frase que é complicadíssima e me parece interpolada, que é, mas no começo não foi assim. E se isso é uma casca de banana, Kardec fica enroscada com ela. No item 5, ele vai admitir que houve na origem da humanidade, quando os homens não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Aqui é uma complicação, porque os homens não foram mais evoluídos do que são hoje. Então, ou nós admitimos que ele escorregou aqui, e é difícil, né, para o Nasil dizer que Kardec escorregou. E eu não vejo outra saída a não ser admitir isso. Porque seria fazer coro com tudo que ele recusa. E ele recusa que nós tenhamos estado num estado melhor. E esse estado melhor seria o estado de não repúdio, seria não ser egoísta. Ora, o primário, acima de tudo, é egoísta. Acima de tudo. Ele pensa em si pela lei de conservação, né? Vocês podem estar achando que o nosso Nasil encontra cada pelo em ovo e ainda consegue dourar o pelo, fazer o pelo virar da cor platina, etc, etc. Não é. O estudo pressupõe justamente você refletir. Nasil, mas Kardec teria se equivocado? Kardec era um espírito do seu tempo. Não há colocações ali, aquela reencarnação, ele vivia a realidade da sua formação. Trazia e traz toda uma bagagem imensa, porém, essa afirmação de que houve um tempo em que os espíritos foram melhores, os que estão na Terra, ela não condiz com outras afirmações feitas por ele próprio. Olha lá a ideia da doutrina dos anjos decaídos. Então, há posicionamento dele mais tarde,
em que ele diz, esquece essa história, nós estamos evoluindo, não éramos evoluídos e viemos para cá. Com André Luiz, no livro que a gente está estudando, isso fica completamente trabalhado. É a evolução do princípio inteligente que se dá em dois mundos, o espiritual e o material. Ele descreve com riqueza a ideia desse processo de evolução, e a partir daí nós sabemos que a dureza dos nossos corações é, hoje, um pouquinho melhor, e aqui estou sendo otimista para Chuchu, daquela do que nós já tivemos, daquela que nós já tivemos. Então, esse ponto do Evangelho é um ponto que deixa a gente enroscado. Mas vamos na tradução do Churac, porque eu acho que aqui fica legal entender. A pergunta, a tradução do Churac é objetiva, né? Aquele estilo mesmo da literatura hebraica. Perouxins, que são exatamente na tradução os fariseus, aproximam-se deles e, para pô-lo à prova, perguntam-lhe: é permitido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta. Ele responde e lhes diz: não lestes? No princípio, o Criador, macho e fêmea, os fez. E ele diz: por isso, o homem abandona seu pai e sua mãe, ele se une à sua mulher e são os dois uma só carne. Assim, eles não são mais duas, mas uma só carne. Portanto, o que Elohim uniu, que o homem não separe. Aqui é todo o fundamento que a igreja encontrou para a ideia da indissolubilidade. Mas espera aí, ele está falando de algo que repousa em Elohims. O Churac, quando comenta isso, deixa claro: a unidade reside na reunião complementar do princípio masculino e feminino fundada no amor. Fundada no amor. É isso que é a união de Elohims, que é o amor. Ele lhes diz, eles então lhe perguntam: mas por que Moisés prescreveu dar um ato de ruptura e repudiar? Foi por causa da esclerose de vosso coração. Moisés permitiu vossas mulheres, e eu vos digo, quem repudia sua mulher, exceto por causa de sexo, e se causa com outra, adultera. Por causa de sexo é uma expressão que dá um debate de 6 horas, porque a ausência, então, da cúpula carnal com propósito da procriação seria motivo para o repúdio. Seria motivo para o repúdio. Está em Mateus 5, agora no 5:31, isso. Foi dito: aquele que repudia sua mulher lhe deu um ato de ruptura. Mas eu vos digo, quem repudia sua mulher, salvo a propósito de sexo, lhe faz cometer adultério. Quem desposa uma repudiada também adultera. Nós temos que entender o contexto em que essas palavras foram ditas, a sociedade em que isto se deu. É por isso que, ao responder, agora eu chego no André Luiz, né, olha a volta, para poder alicerçar o que a gente vai ler. Senão, nós vamos ler e vamos ficar na mesma. E eu acho que tinha tema aqui para falar muito mais. Eu vou me restringir porque eu olho a hora e vejo as questões, eu não tenho tempo para ficar fazendo graça, né? Tenho que correr atrás do prejuízo. Ele começa falando nas esferas elevadas. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam o motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evolvidos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos nos esquecer
que na Terra o matrimônio pode assumir objetivos os mais variados. É o que Kardec comenta no Evangelho. Não tem, nem do ponto de vista das religiões, uma visão igual sobre o que seja o matrimônio. E objetiva, diz André Luiz, múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes sem encontrar a companhia das almas afins, com as quais realizariam a união ideal. Portanto, a união ideal que ele vai trabalhar para frente nas outras questões, e é por isso que ele começou com aquela ideia nas esferas elevadas, é porque a afinidade nos faz encontrar almas afins. E enquanto esse encontro não se processa, porque nem sempre os espíritos estão juntos na reencarnação, há missões, há tarefas a serem desenvolvidas por cada um deles, há programações que são notadamente pessoais. Estes espíritos libertos da matéria se afinizam, se buscam para construir propósitos em comum. Então, são os iguais que efetivamente vivem uma situação de absoluta harmonia, de absoluta transparência, proximidade, mútuo auxílio. Quando a gente não desfruta de uma situação assim, o que tem são questões transitórias. Veja que a expressão almas afins não tem nada a ver com almas gêmeas. Almas gêmeas significa, na leitura feita no Consolador e objeto da nota ao final pelo Emmanuel, que a gente já comentou mais de uma vez em encontros nossos, aquela é uma leitura que ele faz a partir do seu vínculo com Lívia. Ele termina há 2000 anos com aquele poema fenomenal sobre alma gêmea de minha alma, flor de luz do meu caminho, e por aí vai embora, né? Essa leitura dele faz a FEB se opor. Peraí, você está dizendo que tem alma gêmea? Eu estou dizendo, eu estou. É assim que eu me sinto em relação a Lívia, de uma alma gêmea, né? Ele não está dizendo que eles foram criados juntos, ele nunca disse isso. Quando ele fala em gêmea, a leitura de quem está encarnado é que foi tosca. E ele, então, para não ser tosco, porque Emmanuel pode ter todas as objeções, mas tosco ele não é, ele é um espírito de uma elevação fenomenal, ele insiste, eu não falei nenhuma bobagem. Vocês é que estão tomando o gêmeo por quem foi criado ao mesmo tempo, mas isso é gravidez. Eu estou usando duas palavras que são polissêmicas, alma e gêmea. Elas têm sentidos diferentes. Eu estou usando no sentido de almas afins. E as almas afins vão se procurar, vão estar próximas, na realidade espiritual, notadamente, para construir projetos comuns. André Luiz nos apresentou isso de uma maneira tão bonita, com dois casais, enquanto visitava e conhecia nosso lar. Nos apresentou isso com Dona, a mãe de Lísias, Dona Laura, e nos apresentou com o próprio Lísias. Dois casais, Ricardo estava aqui aguardando a vinda de Dona Laura, porque ele já havia reencarnado, era um pouco mais avançado em idade do que ela viria para dar início a um processo em que ambos estariam unidos mais adiante para encaminhar espíritos para com os quais tinham um carinho todo especial, e Lísias leva André Luiz a ficar assim, preocupado. Puxa, ele tem uma mulher aqui, como é que é isso? Tem outra que mora junto, como é que essa coisa funciona? Isso tudo para ele é uma coisa nova,
né? Essa procura das almas afins existe, né? Ele, então, explica para nós, na sequência, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Quer dizer, não importa com quem ela esteja convivendo, com quem ele esteja convivendo. O amor que os nutre não é o amor carnal, é o amor puro, aquele que transcende a própria expressão de estarem juntos. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Percebe como ele carrega na tinta? O grau mais elevado é o que vai ser buscado. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau de menor afinidade demonstram sadia condição de entendimento, depois da morte eles são levados para convívio com aquele casal que se harmoniza. E lá serão tratados como filhos, porque terão dois amigos que vão lhes ajudar para que façam eles próprios a articulação dos seus próprios destinos. Olha como isso tudo é coerente, é lógico. Então, um casal que se ama e que não está junto, eventualmente, na realidade reencarnatória, porque um precedeu, o outro nem veio, quando há a volta, aqueles cônjuges que eles tiveram, se houver uma afinidade, serão acolhidos. Agora, vamos voltar naquela questão da semana passada, com a qual nós terminamos a nossa conversa, né? Há um contínuo aqui. Na vida social do espírito, eles nos explicam, tem 1/3 dos espíritos que estão na Terra que voltam em condições de viver em razoável harmonia de natureza espiritual. 2/3 vivem ligados à Terra, não vivem a realidade espiritual. Tá? Então, presta bem atenção, porque os números que ele pinta são números duros. Eu chamei essa atenção quando fiz a leitura. Agora ele fala daquele cônjuge que, tendo vivido com o outro, não consegue aceitar. Por quê? Tem a desesperação do ciúme, a nuvem do despeito, e fica cego. Cego. Como você tem outra? Não vai conseguir explicar isso. Não vai. A pessoa não consegue entender que as almas afins estão próximas e que aquela relação existente entre os dois é uma relação que realmente prepondera. E juntos eles se fortalecem e podem amparar. Como é que fica? Bom, ele explica, né? É hora de pedir que os amigos espirituais ajudem a que eles reencarnem, que eles venham, os espíritos mais rebeldes com a separação, voltem e se sintam em nova oportunidade, até porque sem o crescimento espiritual, nós não estaríamos lendo o livro que estamos lendo. A evolução é a tônica. Do átomo ao arcanjo, nós estamos em processo de evolução. O ponto do caminho em que nós estamos é muito particular. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um de nós. Não fomos criados ao mesmo tempo e certamente não fomos assinalados como espíritos ao mesmo tempo. Porém, se criados em um grupo grande de
princípios inteligentes, e não é difícil imaginar que assim seja, nós, até a condução da assinalação enquanto espíritos, em tempo e em forma local desconhecidos por aqueles que nos instruíram no século XIX, nós temos a condição, e André Luiz também não avança em nada, absolutamente nada disto, nós temos, a partir da assinalação, a predisposição individual. Então, há os que antecipam a sua jornada e progridem bastante em cada encarnação, progridem muito quando estão na realidade espiritual, mas há aqueles que permanecem estacionários. A única regra que a gente já viu, já bateu, já rebateu, é que ninguém torna a ser princípio inteligente. Nenhum espírito assinalado retrograda, porém pode não avançar. Então, quando o espírito não avança, quando para ele viver com aquele casal que ele não admite exista, porque ele queria viver com o espírito da forma feminina, o espírito da forma masculina, e não admite que a coisa seja diferente, o caminho é trazê-lo para a reencarnação, escreve ele textualmente, né, para que lhe esconda de todo a memória, as psiconeuroses e as fixações infanto-juvenis. E aí ele dá uma cutucada muito legal, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, né? Dá uma ajustada assim legal. E quem já teve a chance de estudar Sigmund Freud e seus seguidores, de certa forma também Jung e seus seguidores, sabe do que é que ele está falando, né? Então, é interessante essa expressão que eu vou voltar. Fixação infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Muitas das neuroses são colocadas aí. Né? Essas questões, elas têm uma relevância do ponto de vista do estudo das ciências da Terra, porque elas assim o colocam, mas elas não são questões de natureza espiritual. Não são. Somos espíritos. E, como espíritos, o nosso compromisso é evoluir. Evoluir. Então, se espíritos afins e que mais tarde nem vão ficar ligados na questão da convivência de natureza sexual. A harmonização é espiritual. O trabalho é de engrandecimento espiritual. A gente vai tocar nisso já já. Eu estou antecipando, porque quando chegar ali fica fácil entender. Nós vamos chegar no momento, enquanto espíritos evoluídos, que a nossa realização se dá pelo bem que pudermos realizar. Para todos os comentários possíveis, eu remeto vocês para o episódio da samaritana à beira do poço de Sicar. Tendo ido buscar o que comer, quando voltam, eles se dirigem a Jesus: você não tem fome? Você não vai querer se alimentar? E ele então diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, o espírito superior experimenta um tipo de satisfação no bem que faz, que está longe, no meu caso particular, de compreender. Quanto mais, e aí a distância aqui é quilométrica, de praticar. A nossa prática é uma prática egoísta. É por isso que quando vem aquele trecho e diz: olha, já foi melhor, não dá para entender assim. Não dá, infelizmente não dá, tá? Não dá. Eu não tive tempo, e aqui me penitencio, de voltar à edição francesa. Não tive tempo, tá? Mas eu prometo, durante a semana,
voltar, e a partir daí eu comento no grupo, caso eu perceba alguma coisa que aponte para uma tradução diferente, tá bom? Eu vou voltar na primeira edição, vou voltar na edição que a gente está usando, que é a segunda versão, perdão, e vou voltar nelas para poder ver se isso tá. Qual é o alcance? E aí reporto para vocês, tá bom? É o que eu gosto de estudar, tá? Às vezes eu fico assim, são esses pontos que me atraem no estudo espírita. Eu não sei se é em razão do tempo, né? São 30 anos que a gente estuda, um pouco mais, então eu gosto de voltar, pegar esses detalhes e comparar, entender. Às vezes falo sozinho enquanto estou preparando isso que eu vou fazer. A Dani muitas vezes estranha, porque imagina que quem fala sozinho devia estar em outro lugar que não em casa, né? E se tivesse em casa, com camisa de força. Mas o fato é que eu ando enquanto estou perto das prateleiras, procurando uma coisa e outra, e vou falando sozinho. Eu construo e destruo o raciocínio sozinho. Não, mas não é possível, isso aqui não está... Essa coisa, isso choca, mas é a maneira como eu vou pensando. Ele termina falando que o divórcio não deve ser facilitado. Como nós vamos voltar no divórcio um pouquinho mais à frente, na próxima, eu prefiro não esgotar o assunto agora, eu vou para a 9. Na 9, eles já mudaram o enfoque. Veja que a 8 pergunta, no capítulo 8, ele pergunta como é que você, espírito, pode nos dar uma resposta do ponto de vista das uniões na Terra. Agora, eles perguntam, tem separação entre cônjuges espirituais? E essa dúvida também da pergunta me bate, porque o livro foi escrito em 2 cidades diferentes. Os assuntos foram postos de maneira a permitir que o Chico respondesse num dia, o André Luiz, o Valdo Vieira, pelo André Luiz, desse respostas. Então, as perguntas são de âmbitos completamente diferentes. Quem pergunta a 9 já tem uma ideia de uniões de natureza espiritual, talvez pelo próprio livro Nosso Lar. Tá? Então, está perguntando para o autor Nosso Lar. E ele começa dando uma ideia muito clara. Os nossos superiores podem colocar-nos exclusivamente, e não aos dois, para um serviço particular entre os homens, que leve em conta as nossas qualidades pessoais, especiais, é como ele qualifica essa atribuição. E isto, porque há um interesse terrestre, faz com que alguém venha e o outro não. E ele vai mais além na informação. Quando diz que há espíritos que estejam em estágio de avançado conhecimento espiritual, se disponham a vir para a Terra para ajudar os seus para resgatar os seus compromissos determinados, próprios, e também para enfrentar experiências difíceis na hora de resgatá-los. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Aquele que está em melhor condição evolutiva volta ao lado, às vezes, do outro, sem estar com ele consorciado para ajudá-lo. Se isso for possível, se isso for autorizado. É muito, muito interessante esse ponto de vista.
né? Muito interessante. Então, é uma separação de almas afins com propósitos que são propósitos de natureza nobre, nobre, né? Até porque essa afinidade está clara para eles por aquilo que sentem. Então, a separação que nós, às vezes, não toleramos seja de horas, para espíritos assim afinizados, pode ser de séculos, porque aquele com o qual estão afinizados não vai perder a afinização. Não é uma coisa de se eu não ver, não gosta mais de mim. Não, vou vê-lo, mas sei que ele está vibrando por mim. Vem para a matéria mais densa, isso vai ficar. Mas você tem os sonhos, você tem o estado de emancipação da alma no sono, e vai sentir o influxo, a companhia de alguém que te quer efetivamente bem a ponto de desejar que você cumpra a sua tarefa sem que para isso tenha que estar ao seu lado. É uma visão completamente amadurecida daquilo que representa ter uma tarefa de natureza espiritual. Você vê as coisas sob um outro ponto de vista. É um ponto de vista da perenidade. Nós ainda vemos as coisas do ponto de vista da transitoriedade. E nós só chegamos a isso evoluindo. Volto de novo aquele trecho que eu li. A evolução, então, se dá adiantando-se, avançando. Então, não é que fomos e evoluídos no passado e voltaremos. Não, essa hipótese não. E é o próprio Kardec quem a defende com unhas e dentes, quando escreve o céu e o inferno. Escreve isso com muita sobriedade, com muita serenidade, para destruir, porque a doutrina dos anjos decaídos é toda a doutrina que fundamenta a existência do demônio, que seria um anjo e que caiu a partir daquilo que fez. Na 10, eles querem saber agora de André Luiz sobre disciplina afetiva. É uma única questão profunda para Chuchu, né? Porque ele está falando de amor, está falando de união de espíritos afins, então alguém se importa em querer saber em que bases está a disciplina afetiva nas esferas superiores. E ele diz, presta atenção, se alguém pensa que a incontinência sexual é uma regra nos planos superiores, esqueça, ela não existe. E aí ele critica, e eu não vou aqui apontar porque não achei a referência, mas eu tenho ela comigo e só faltou localizar o livro para poder fazer essa confirmação. Como estamos num processo de razoável desorganização para posterior organização, eu bati o olho aqui e falei, caramba, isso está no livro do fulano. Não vou antecipar até saber, tá bom? E ele diz, tem médium que já observou regiões de licenciosidade, desencarnados que vêm trazer notícias sobre isso, e falam a lugares da realidade espiritual que são naturalmente inferiores, onde a poligamia existe. E, ainda que eles usem palavras bonitas e conceituações filosóficas, eles não estão falando daquilo que você me pergunta. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro. Agora nós casamos tudo, casamos Jesus, Kardec e ele próprio, né? O amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante que tem um propósito: gerar obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. Quando semelhante enlace
deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genéticas. Aí nós entendemos celibato por opção, que os espíritos trabalharam. E eu pulei as duas questões. Né? Porque Kardec, mas não tem espírito que vem na Terra com renúncia para poder... Opa. Por egoísmo é que nós criticamos. Quem se torna celibatário por egoísmo é que nós não achamos uma conduta válida, porque a reprodução é uma lei natural. Mas quem se faz celibatário por causa do trabalho que vai desenvolver, a conversa é outra. E aqui eu vou me reportar ao Chico. Acima de tudo, ao Chico. Porque várias vezes o Chico foi questionado sobre o casamento. E com aquela sua maneira carinhosa de entender a nossa pequenez, né? O Chico se escondia dizendo-se o cisco, mas é um espírito de notável envergadura. Notável. Um missionário autêntico. Ele dizia, minha filha, e eu estou aqui me lembrando de quando ele dá essa entrevista para a Hebe Camargo. É um trecho de uma das entrevistas. Minha filha, você acha que eu ia encontrar tempo para me dedicar a uma casa? Não ia dar tempo. Eu trabalho desde... E aí conta a sua história. O meu trabalho com os espíritos nunca me afastou das obrigações pessoais, de ter que ganhar o pão, de ter que, com ele, ajudar a minha família, de ter que ajudar a divulgação espírita, já que o Chico nunca, absolutamente nunca, se valeu da mediunidade para qualquer outra coisa que não fosse o serviço. E é por isso que produziu o que produziu. Quem consegue renunciar a tal ponto, é evidente que tem amparo. E não é o amparo momentâneo, é o amparo que ele teve, mas nunca ficou livre dos problemas de natureza pessoal. Nunca ficou livre da questão da saúde, nunca ficou livre do esforço, nunca ficou livre das seríssimas dificuldades reencarnatórias. Nunca, em momento algum. Mas ele disse, não dava para crescer uma mulher, filhos, a esse projeto, porque é um projeto pensado além daqui, é um projeto trabalhado, para o qual eu fui, e segundo as suas palavras, embora indignamente, apontado, e eu vim cumpri-lo. Então, eu não tinha tempo de incorporar uma família a esse tipo de realidade. Essa é a renúncia a uma união em decorrência de uma missão que o sujeito cumpriu e cumpriu com êxito, tá? Porque, olha, nós aqui nesse instante, trabalhando em cima de textos que ele, em parceria com o Valdo, nos trouxe. Cumpriu assim. O Divaldo Franco, outro espírito que nós reconhecemos, traz como missão amparar, divulgar. Também o Divaldo se portou assim a existência toda. Teve a companhia do primo, o Nilson, outra pessoa que assim se manteve. E olha lá a obra da Mansão do Caminho. Olha o trabalho desenvolvido pelo Divaldo na divulgação espírita, nas viagens ao longo de tantos e tantos anos. Quer dizer, é evidente. Eu me lembro da história da Ivone, que ao chegar na padaria, no lugar onde ela se reuniria, seria uma lanchonete nos nossos dias, para encontrar aquele espírito que havia pedido em casamento, viu na porta o espírito Charles e lhe disse, irmã, se você cruzar a porta, você vai se envolver e vai acabar se casando. Porém, a sua tarefa na presente encarnação é outra. Mas você é livre.
Eu estou aqui como seu amigo espiritual, na verdade, um tutor, que a gente lê os livros e descobre, é um tutor de séculos. Se você avançar, eu vou me retirar e vou lhe desejar toda a sorte do mundo, a melhor. Porém, a missão ficará para trás. Agora, se você persistir, eu prometo que vou estar ao seu lado no exercício da missão. O que eu digo para você é que a nossa tarefa nunca será fácil. Nunca. E a vida da Ivone é uma outra vida de renúncia, de dedicação, de trabalho, de sacrifício, em benefício de todos nós e dela própria. Então, a gente entende que há espíritos que reencarnam sem a ocupação, sem a preocupação da convivência de natureza sexual perene. E isso por quê? Porque a convivência de natureza sexual perene é o que faz parte do projeto da espiritualidade em relação a cada um de nós. Nós não fomos feitos para ficar em relações que não têm sustentabilidade. O que nós podemos é estabelecer consórcios que tenham duração, propósitos, objetivos. Ninguém, em momento algum, fala de indissolubilidade de nada, de forma que, não dando certo a relação, quando o problema é maior do que a convivência, é melhor cada um seguir o seu caminho, porque a verdadeira união é essa, de espíritos que são afins. Afins. Isso aparece no 11. Qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Porque jogaram por fora. Olha, não há nenhum tipo, diz ele para nós, não há nenhum tipo de vida pornográfica na realidade espiritual. Isso é uma questão mesmo de ambientes que não têm evolução, às vezes, muito menor do que aquela experimentada por sociedades na Terra. Agora, qual é que é? Ele diz, olha, quanto mais elevado for o espírito, mais reclamará espontaneamente de si a necessária, de si própria e necessária disciplina das energias do mundo afetivo. O óculos mudou aqui, eu me perdi. Somente despendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre, por meio do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. E isso também se dá, aí completa ele, no plano físico, entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal a almas irmãs que se matrimoniam. Interrompida a aliança física na esfera carnal por interferência da morte, o homem e a mulher consagrados à sublimação íntima se associam quase sempre à companheira ou ao companheiro, levados à viuvez em construtivas simbioses de ação, seja no amparo aos filhos ainda necessitados de assistência ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem duas coisas que são teclas comuns entre os encarnados na maneira de agir: a ideia de abandono e esquecimento. Não há. Quem ama nunca esquece, nunca abandona. Nunca abandona. Aí ele fecha dizendo: atentos ao mesmo princípio, aqueles que se ajustam em matrimônio superior no plano espiritual
permutam as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem vastíssimas obras de benemerência e segue aí em frente a dizer, quando a gente tem propósito superior, questões que são de natureza transitória não interessam, não interessam. São fases já superadas, né? Você tem por aquele que você se afiniza mais o maior carinho do mundo. E esse carinho, ele não termina com a desencarnação. Se não estiverem juntos e alguém estiver envolvido numa tarefa, vai contar com o outro. Muitas vezes, um vai estar ao lado do outro, amparando o processo nesse desenvolvimento, mas de uma forma assim, muito profunda. Vocês se lembram do casal da segunda parte do livro Os Mensageiros, em que a mulher envolvida com os filhos, numa situação de muita penúria, muita dificuldade, contava com o marido na direção dos trabalhos mediúnicos desenvolvidos no âmbito da própria casa. Então, esse consórcio de espíritos que se autoprotegem, trabalham no sentido de ver a melhoria do outro, porque é esse o objetivo dos dois. Um quer ver o outro avançar o máximo que puder. É isso que torna as uniões indissolúveis. As questões nossas transitórias, elas não são conducentes à indissolubilidade. Então, quando Jesus diz, olha, por que Moisés deu a carta? Olha, deu porque o coração de vocês é esclerosado. É um coração que não tem condição de suportar a ideia mais espiritualizada. Tanto não tem que o sujeito só valoriza a presença da mulher ao lado se ela puder procriar. Era a realidade do tempo. A família tinha que ter, até como mecanismo da própria sobrevivência. Não havia nenhuma rede de amparo para a pessoa idosa. O pai contava com o filho para, na velhice, ser ele próprio sustentado, porque chegaria um momento em que as forças não dariam. É esse o contexto que Jesus está vivendo. Não há solidariedade entre as pessoas no sentido da sociedade solidária. E tudo aquilo que a gente estuda do âmbito das ciências sociais faz ver que essas regras de solidariedade mútua, elas, embora existentes, elas se lastreiam em valores que não estão nem um pouco próximos do afeto. A solidariedade do amparo vai estar presente a partir do momento em que você consegue estabelecer contribuições que, administradas, permitam haja uma rede de proteção, porque o Estado, que é o ente que hoje assume essas tarefas, e as entidades sociais de qualquer origem complementam isso de uma maneira fantástica, seja com a criança, seja com o doente, seja com o velho, o Estado nos arrecada valores que precisa distribuir. Mas enquanto a sociedade humana colocar esses valores na mesma régua, a mesma balança, perdão, com que considera valores como o do investimento na guerra, na aquisição de armas, na manutenção do exército, nós veremos que isso não passa de uma conversa mole para boi dormir. E boi não dorme com conversa mole. É um raciocínio muito simplista imaginar isso. Então, o homem arrecada, os estados arrecadam fortunas inimagináveis em números, mas destina isso para a guerra, para a destruição daquele que se opõe, daquele que é considerado inimigo e por aí afora. Nós não mudamos isso. Nós não mudamos isso. Não há na história do homem, onde a gente volta, nada, absolutamente nada, que mostre o sentido contrário. Os dias de paz não existem. Existem dias de guerra, de conflitos.
E esses conflitos, como a gente sabe, eles não estão só no macro, eles começam no micro, onde almas que não são afins, a não ser de briga, estão juntos no mesmo ambiente. E aí se digladiam, aí se cutucam, aí se provocam, até que vão dizer, não dá para viver mais ao seu lado. Por quê? Porque o espírito de renúncia é a última coisa que por elas passa. E por que é que o espírito de renúncia não passa? Porque não há evolução, não há o verdadeiro amor. O verdadeiro amor renuncia, o verdadeiro amor acompanha, o verdadeiro amor protege. É o amor de Elohim. Então, aquele amor que já está presente naqueles que se consorciam com essa ideia, esses não serão separados. Não serão separados, porque eles vivem o amor que nos norteia. Olha como isso tudo faz um ciclo, um círculo que se fecha. Pelo menos era esse o propósito que eu tive quando abri a conversa e fui tão longe. Né? Eu queria chegar nesse instante aqui agora e mostrar a indissolubilidade não é uma regra nossa. A nossa é da busca da máxima convivência sem atritos. O que cá para nós é difícil e, eu diria, na nossa condição evolutiva, quase que impossível. O sujeito chega a ter raiva dele próprio. Isso é complicadíssimo quando a pessoa diz, nossa, eu tenho uma raiva minha. Como raiva sua? É comigo mesmo. Então, quando o sujeito não gosta dele próprio, você imagina se ele vai gostar de quem está do lado. Né? Quem está do lado, ele vai desaguar todas as frustrações dele sobre a pessoa e vai gerar problemas que são problemas. Eu não passei nessa parte, porque a leitura aí é fácil, mas vai ficar na frente destacado, não hoje, em outras questões, vai ficar muito claro quando a gente traz esses problemas do relacionamento para si próprio antes de trazer para o outro. E, como a gente sempre insiste, mas sem querer dar spoiler, né? Porque não chegamos, pode ser que o perdão do outro ocorra, mas o auto-perdão não consegue vir sem aqueles 3 processinhos que a gente já cansou de repetir aqui. Primeiro, o arrependimento. Fiz porque ele merecia. Aí não há arrependimento algum, né? Fiz, mas não deveria ter feito. Opa, acendeu o primeiro alerta. Não deveria ter feito. Depois vem o segundo. Puxa vida, isso que eu fiz o prejudicou, e também a mim. É o remorso. O remorso. Aí vem a ideia de reparar. Legal. Se eu puder reparar direto para ele, maravilha. Mas isso me perdoa, me alivia? Não. O que vai te aliviar é ter feito a reparação. Então, você pode reparar para a convivência, de maneira muito, muito clara. André Luiz vai nos dizer coisas muito mais profundas do que isso, tá bom? Esse é o meu raciocínio simplório de estudante de André Luiz. Ele vem com palavras aí que são duras para valer, tá? Duras. Ainda bem que não é hoje, porque hoje já tinha dado a cota, né? Vamos no 12, porque o 12 é o último, e aí sai completamente daquela regra do que a gente está vendo, né? Porém, atende ao livro dos Espíritos. Vocês certamente me estranharam indo lá, né? Ter feito a leitura e ter terminado com as questões do número de espíritos entre homens e mulheres. Agora a pergunta é direta. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? A pergunta é direta. Como é que aconteceu? E olha o raciocínio que ele faz, que se você voltar umas páginas em Evolução dos Mundos, vai falar, puxa vida, ele tinha abordado isso e eu comi bronha, ou o Nazil comeu bronha e eu não percebi isso na hora que a gente estava estudando.
os princípios espirituais nos primórdios da organização planetária. Olha aonde nós fomos. Não é na encarnação passada, nem na assinalação do espírito. Volta, volta. Traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força. Essa expressão é nova, vai aparecer pouquíssimas vezes naquilo que ele escreve. Mas esse teor de força, entre aspas, tem todo um sentido, que agora ele explica, expressando qualidades predominantes ativas ou passivas. Então, ele começa a explicar aquilo que lhe perguntam por essa ideia da presença de um teor de força que pode ser ativo ou pode ser passivo, a dar cargas, a receber cargas. A ideia de teor de força. E entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade. Se você se lembrar do capítulo número 11 de Missionários da Luz, pronto, vai entender como ele se maravilha diante daquilo. E aí tem toda a descrição do uso do sexo por parte do Alexandre, numa das aulas mais lindas que eu já vi em toda a minha existência. É profunda demais. Dá para nós uma dimensão da relação sexual, de ser envolvido com ela, que é completamente diferente daquela que alguém possa pensar em ter, porque transcende, nos mostra o grau de responsabilidade, que é esse grau que leva duas almas a se procurarem além da existência, porque se afinizaram de tal forma, muitas vezes antes dela, e separadas pela existência, ou nelas eventualmente consorciadas, estampam um processo que é esse processo que nós temos que buscar, em que o importante é estar juntos para fazer o bem. É isso que importa. E não é restrito a duas pessoas, né? Eu e o Pai somos um, o que significa que o grau máximo que o espírito vai buscar é estar consociado com aquele que nos criou, para cumprir a sua vontade. É isso que busca o espírito evoluído, cumprir a vontade divina, não a própria. Não a própria. Então, a própria pode até nos fazer nos aproximar de alguém, querer ficar com ele, com ela, brigar para que isso ocorra, lamentar a partida, mas não é esse o propósito. Nosso propósito é a educação. Alexandre, de novo. O espírito busca a educação divina. Jesus lá é o amor de Elohim. É isso que importa. É isso que importa. Então, nós buscamos essa sublimação, esse processo de nos dedicarmos ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Significa ter superado as barreiras do imediatismo, né? Aquelas que são as que nós mais valorizamos. Então, imagina que a coisa fica do ponto de vista da sexualidade. Não dá para ficar pensando nisso, porque aí o que acontece? O ciclo não abre. A gente continua
ter expressões de apego, de transitoriedade, e não é isso bom para nenhum de nós, mesmo, não é bom, né? Não é bom. Isso nos leva a um compromisso de natureza evolutiva que é de permanência no estado atual. E confesso para vocês, todos nós precisamos buscar um estado de impermanência, uma coisa que nos seja mais digna. Não que as expressões de amor, de carinho, de natureza transitória não sejam, mas são raros os que as demonstram, muito mais raros ainda aqueles que as experimentam. É a transitoriedade, a satisfação, a coisa do interesse, e nada que leve à realização, nada que leve a essa sublimação. Então, as uniões assim são transitórias. Ah, vem o divórcio é uma coisa que acaba surgindo pela natureza nossa, pouco elevada. Então, para que ficar junto se não tem mais nada? Olha, a pessoa, eu não sinto mais nada, o que eu estou fazendo do lado dela? Como é que eu caí nessa? Ah, e divorcia, vai para outra. Não quer sair outra depois, e mais outra, e 5, 10, 15, 20, quantos forem possíveis, quanto o bolso aguentar, porque o sujeito também se envolve em compromissos, há filhos, há compromissos que não cessarão depois das relações de natureza transitória. No nosso país, de 1988 para cá, mas é muito pouco em termos históricos, nós tiramos os vínculos de pensionamento entre cônjuges, embora os que necessitem possam pedi-lo, e o juiz vai fixar um prazo razoável, né? Varia muito esse prazo, então vamos ficar com esse prazo razoável, essas expressões que não dizem nada, mas dizem alguma coisa. Tem um tempo que isso acaba. Agora, o filho não. O filho pode ser alguém que dependa do pensionamento do pai enquanto o pai viver, sem que seja possível dizer, não, olha, eu não vou dar mais, agora você atingiu 18 anos. Não, não. Se tem uma moléstia de natureza a gerar a dependência, vai ter que pensionar, ainda que precisasse da pensão. E isso é uma regra de solidariedade. Esse é um progresso da legislação, né? Esse é um progresso. Então, nós o sentimos. O que era para ser afetivo, então, é o pai lá atrás, que o filho traz e ampara, porque sabe que ele não consegue mais plantar, não consegue mais pescar, ele não consegue mais viver do seu trabalho. A sociedade que Jesus viveu. É aquela realidade, né? Pessoas que eram até há pouco tempo nômades, que ainda vivem em vilas desprovidas de recursos. Nada do que para nós hoje parece normal, embora seja bom que a gente estabeleça, não é acessível. É normal para mim, para você, né? Mas para muita gente, não lá na região X, Y, Z, na nossa, aqui, na nossa, não é acessível. Então ele diz assim, não podemos esquecer que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas no espaço e no tempo ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural na sua trajetória. Quanto à perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando, após milênios de burilamento, para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. É imperioso reconhecer, contudo,
que não podemos ainda, na nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca daquilo que vai acontecer. É angélico. E nem preciso, tenho como dizer qual é o relacionamento que eles mantêm entre eles. Eu não estou lá. Não tenho ideia. Isso é fofoca espiritual. Então aparece aí um perdido espiritual que encontra um perdido encarnado que o ouve, e os dois perdidos produzem textos que a gente lê e fala, nossa, dois perdidos, cego que conduz cego só tem um destino, cair no barranco. Espiritismo é objetivo e objeto de estudo profundo. Não pode ser uma coisa levada a sério. Então vem lá o espírito e dá conta, dá detalhe, dá informação, e aí todo mundo se encanta. Né? Puxa, é assim que se dá, os anjos vivem assim. Olha, para falar sobre a vida angélica, você tem que ser admitido como anjo, espírito superior. Uso anjo é a expressão corrente aí. Espírito de máxima envergadura. Cá para nós, dos que nós ouvimos falar, apenas Jesus esteve nessa condição entre os homens. Foi assim. E o que ele nos fala é: amem-se, amem-se, renunciem, sirvam, amparem, se doem, estejam na hora da dificuldade ao lado dos que precisam, defendam os que demandam a atenção. E assim vocês estão cumprindo aquilo que eu vim lhes ensinar e mais, porque ele não só falou, viveu. É aqui que termina essa longa trajetória do estudo das 5 lições.